Olá, você que nos acompanha em nossos estudos nas quartas-feiras do tema Quem Sou Eu? Do estudo este que nós estamos fazendo no livro de Reis e Crônicas, o estudo dos reis de Israel. E no dia 6 de agosto nós fizemos o estudo na vida de Manassés e este estudo não foi ao ar. Então, por alguns problemas técnicos, nós não conseguimos transmitir. E então nós estamos deixando aqui disponível agora nos nossos acervos do YouTube, exatamente para que você tenha esse estudo e possa completar aí os seus estudos particulares também e não falte nenhum dos reis de Israel. O estudo de hoje, então, está aqui no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 33. Nós vamos usar aqui o capítulo 33 de Crônicas para este estudo. E o texto diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, levantou altares aos Baalins, fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seu filho como oferta no vale do filho de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi em todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele,
todo o seu pecado e sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Nós vemos a história aqui de um rei, filho de Ezequias, o grande rei Ezequias, que nós já passamos por esse estudo, um homem maravilhoso, um homem que fez o que era reto aos olhos do Senhor, um homem importante para a história de Israel, mas o seu filho não. E o seu filho foi talvez um dos momentos mais baixos e degradantes da moral do povo de Israel, do povo judeu. E ali nós vemos então uma vida espiritual totalmente desfavorável, aonde nós vemos um homem idólatra, um homem que faz tudo de errado, mas um homem que no final da vida se arrepende, ora ao Senhor, se humilha diante do Senhor. Talvez em Manassés nós temos aqui a primeira lição para as nossas vidas e que quebra um paradigma que nós criamos de que pessoas que têm um ministério longevo, né, de muitos anos, é um ministério abençoado. Não é. Nós vemos em Manassés 55 anos de história e 55 anos de terrível desgraça para o povo de Israel. Nós vemos aqui um tempo difícil, um tempo de idolatria e de coisas terríveis acontecendo no meio do povo, porque Manassés levou o povo a pecar. E assim nós temos então essa primeira lição que podemos tirar de Manassés. Nem sempre aqueles ministérios longevos significam ministérios abençoados. E isso Manassés nos deixa claro, é o ministério que está na dependência de Deus, esse sim é o ministério abençoado. E nós vemos aqui então este homem que nos traz algumas características, um rei excessivamente idólatra. Dos versos de 1 a 9, nós vemos essa descrição de tudo que Manassés fez, coisas horríveis. Ele edificou altos, aquilo que seu pai havia tirado do meio da casa de Deus, ele trouxe de volta, ele construiu de novo, ele edificou altares, ele fez ofertas nos átrios, ao exército dos céus, no verso 5, ele queimou o seu filho. Nós vemos essa questão do sacrifício humano sempre sendo abominação para Deus. E aqui nós vemos Manassés queimando o seu filho como oferta no vale do filho de Inom. Esse vale era considerado um vale como uma descrição de um inferno, de um lugar terrível. E ali ele sacrifica o seu filho. Ele adivinha pelas nuvens, ele é agoreiro, ele é feiticeiro, ele fala com necromantes, ele faz tudo para provocar a ira do Senhor. Ele faz imagens de escultura no verso 7, ele faz coisas que Deus havia dito para não fazer. E assim ele passa a fazer parte de uma profecia que Deus havia dado a Moisés lá em Deuteronômio, que quando isso acontecesse, a tragédia e a desgraça viria sobre o povo de Deus. Nós vemos esse homem, um homem tremendamente idólatra, um homem que deveria adorar a Deus, o Deus vivo. Ele adora toda a criação, ele adora o exército dos céus, ele faz coisas terríveis e que mostra o seu total afastamento de Deus. Nós vemos também um homem que é um rei extremamente alertado. O texto paralelo de
do livro de Reis, o segundo livro de Reis, no capítulo 21, dos versos de 10, capítulo 21, dos versos de 10 a 16, nós vemos aqui esta expressão: então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá, fez pecar com os ídolos dele, e aí ele começa, né, as declarações, as sentenças, o juízo de Deus por causa das suas atitudes. Mas veja, o verso 10, Deus enviou profetas para falar com Manassés, mas ele não deu ouvidos. O texto aqui também, no verso 10 do segundo livro de Crônicas, diz que falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Deus estava falando, mas o rei e o povo não dão ouvidos aos profetas que Deus envia. Um rei extremamente alertado, mas um rei que não deu ouvidos. Toda hora Deus estava falando, não só falando, mas o próprio Manassés sabia das leis de Deus e mesmo assim não deu ouvidos. Meu querido, é bom a gente sempre estar atento a essas palavras, para não cairmos naquele erro de falar, ou de chegarmos diante de Deus e falar: eu não fui avisado. Por que Deus está fazendo tudo isso na minha vida? Eu não sabia. Sabia sim. A palavra está sempre na nossa frente, a palavra está nas nossas mãos. Como Deuteronômio diz, a palavra está na nossa boca e no nosso coração. Não tem como nós nos justificarmos diante de Deus dizendo que nós não fomos avisados, que nós não fomos alertados. Mas Manassés é este rei que foi extremamente alertado e mesmo assim decidiu fazer tudo o contrário ao que Deus havia dito. Deus também falou que se caísse nesses erros que Manassés estava praticando, Deus traria juízo. E foi o que Deus é fiel à sua palavra. Foi o que Deus fez. Ele é fiel à sua palavra e cumpriu. E Manassés, mesmo sendo alertado, não atendeu à voz dos profetas. Meus irmãos, vocês conhecem pessoas assim, que nós damos conselhos, falamos, avisamos, e mesmo assim se mostram ou continuam vivendo como se tivessem com os ouvidos tapados. Nós precisamos tomar cuidado, porque Manassés é este exemplo para nós, de alguém que foi extremamente alertado, avisado, e mesmo assim continuou nos seus erros. E Deus então cumpre o que diz. E aí nós temos então um rei severamente castigado. Deus avisa, se não há arrependimento, vem então o castigo de Deus. Nos versos de 10 a 13 que nós lemos, vemos aí, Deus então, veja, Deus, não o diabo, mas Deus, o Senhor trouxe sobre eles o príncipe do exército da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. E lá na Babilônia, então, angustiado, ele suplica, ele se humilha, ele ora. E o verso 13 diz que Deus ouviu a sua oração e fez com que ele voltasse para Jerusalém. Mas era necessário tudo isso? Era necessário esse castigo? É claro que não. Se ele tivesse ouvido os profetas, se ele tivesse ouvido a palavra do Senhor, não haveria necessidade de ser castigado dessa maneira. Então aqui nós temos esta premissa de que Deus sempre cumpre o que diz. Ele avisou e não deu ouvidos, ele cumpriu a disciplina, o castigo que ele havia anunciado que aconteceria. Deus não só fala aquilo que os alertas, mas Deus é fiel em cumprir a sua própria palavra. E Manassés foi assim, então, atingido. Nós vemos aqui também um rei
genuinamente arrependido. O arrependimento aconteceu e é uma das características que mais nos impressiona e que Deus também espera de cada um de nós no Novo Testamento. O arrependimento dos nossos pecados. Através dos alertas, através da disciplina de Deus, Deus espera arrependimento. Versos 14 a 20 nos mostram aí este arrependimento e o que nós aprendemos com essa questão do arrependimento, de que depois daquela oração e daquela humilhação no verso 12, ele faz uma oração. Deus ouve a oração, ou seja, se Deus ouviu a sua oração e Deus lhe foi favorável, isso implica que a oração e a humilhação de Manassés foram genuínas, porque Deus conhece o coração. Deus conhece quando é um arrependimento verdadeiro e quando não é. Deus sabe muito bem se estamos sendo verdadeiros ou se estamos sendo falsos com Ele, porque Ele nos conhece muito bem. Ele sonda mente e coração. Lembra do Salmo 139? Sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E nós não podemos escapar de Deus. Deus nos conhece muito bem, muito mais do que nós mesmos. E nós vemos aqui que Deus ouviu a sua oração, atendeu a súplica e fez ele voltar. Quando ele volta mudado, ele volta com outras práticas, ele desfaz tudo aquilo que ele mesmo fez. Isso aqui é o sinal do verdadeiro arrependimento. As nossas obras testificam se o nosso arrependimento é verdadeiro. E aquela humilhação trouxe essa transformação na vida de Manassés. O verdadeiro arrependimento é uma operação de Deus no coração e uma resposta favorável do coração ao Senhor. E esta resposta se mostra na evidência das obras que assim fazem. E nesse sentido, há um teólogo e um pastor americano que vai nos mostrar este padrão universal que nós precisamos aprender aqui com Manassés. Primeiro, uma rigorosa acusação e advertência de Deus nos versos 9 e 10. Deus nunca vai condenar ou vai sentenciar, vai castigar, sem antes avisar. Primeiro Deus avisa, e a palavra de Deus está nas nossas mãos, mostrando este aviso, este alerta, esta comunicação de que, olha, cuidado. Depois nós vemos uma punição debaixo da misericórdia, no verso 11. Esta punição de que Manassés não foi morto, ele foi levado preso. Ou seja, aqui nós vemos a misericórdia do Senhor. Deus poderia muito bem ter matado Manassés naquela hora, mas não matou. Levou ele preso para que ele se arrependesse, porque o arrependimento quem produz é o Senhor, como nós aprendemos no segundo livro de Coríntios, no capítulo 7. O arrependimento, segundo Deus, traz tristeza, mas tristeza para a salvação. E aqui nós vemos este homem sendo então punido debaixo da misericórdia. Terceiro, vem o arrependimento, onde ele faz essa oração e Deus se torna favorável com ele no verso 13. E quarto, então, o perdão e a restauração. Deus faz ele voltar para Jerusalém. E então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Pessoas arrependidas reconhecem a obra do Senhor. Lembra de Nabucodonosor, no capítulo 4 de Daniel? Deus fez com que ele pastasse com os animais e depois ele reconheceu que Deus era o Altíssimo. A soberba e o orgulho haviam tomado conta de Nabucodonosor, mas no final do capítulo ele adora e ele glorifica ao Deus Altíssimo, reconhecendo que Deus é Senhor Altíssimo e tremendo. O arrependido sempre vai reconhecer as obras de Deus
e que ele foi humilhado, mas que Deus o restaurou. Quinto, nós vemos nesse padrão universal a nova vida como um serviço ao Senhor, nos versos 14 a 16. O verdadeiro arrependimento nos faz trabalhar e faz viver a serviço do Senhor. Não é aquele arrependimento em que nós, então, recebemos o perdão de Deus e continuamos vivendo normalmente, como se nada mudasse. Mas nós vemos aqui Manassés mudando de atitude. Ele restaura os muros, ele faz até mais altos, ele põe chefes de militares, ele tira da casa do Senhor os deuses estranhos, os ídolos, ele edifica o monte na casa do Senhor, ele lança os ídolos fora, ele restaura o altar, os sacrifícios, e ordena a Judá que servisse o Senhor, no verso 16, o Deus de Israel. Ele começa a ensinar o povo a adorar o Senhor. E nós vemos então esse padrão universal de alguém arrependido, que muda de vida, e as suas obras revelam esta mudança. E nós temos então este homem que nos ensina esses aspectos da nossa fé cristã, do quanto o arrependimento nos traz uma transformação na nossa atitude. Nós vemos aqui em Manassés então que nem sempre a longevidade é sinal de bênção. 55 anos de ministério, de reinado, mas 55 anos de tragédia, 55 anos de idolatria, 55 anos de coisas horríveis que ele trouxe no meio do povo e que o povo não o tirou, não tirou ele fora para colocar seu filho, mas manteve ele ali e acabou seguindo os passos do seu rei. E nós, quando olhamos para a vida, às vezes encontramos pessoas longevas, pessoas de 90, 100, chegam até 100, 102, 110 anos. E às vezes a gente pensa, nossa, é uma pessoa abençoada, Deus tem mantido a vida dela. Não é porque Deus mantém a vida, é que significa que ela é abençoada. Se a vida dela tem sido longe do Senhor, o tempo não implica em bênção. E nós precisamos tomar cuidado com esse paradigma que a gente cria, que nós criamos em nossa mente, de que um tempo grande de ministério significa um tempo abençoado. Se durante esse tempo ele não tem seguido o Senhor, isso não é uma verdade. Manassés também é um tipo de crente que quer viver do seu jeito. Ele busca todas estas coisas que nós vemos aqui no capítulo 33 do segundo livro de Crônicas, para viver à sua maneira, fazer tudo o que pode enquanto tem fôlego de vida e no fim da vida deseja corrigir os erros do passado. É claro que tem pessoas que fazem isso, mas quando é de uma maneira verdadeira, Deus olha e Deus abençoa. Mas aqueles que querem deixar para o fim da vida, para corrigir os seus erros, acreditando que vão viver a vida toda nos seus prazeres, nos seus deleites, acreditando assim que só no final da vida vão se dedicar ao Senhor e pensando que Deus vai aceitá-las, é um risco tremendo, porque Deus sonda os nossos corações. Ele sabe das nossas intenções e sabe se o nosso arrependimento realmente é verdadeiro. Arrependimento é viver a vida em Cristo. Arrependimento e viver a vida em Cristo devem ser buscados antes da morte, sim. Porém, aqueles que, sabendo de Cristo, deixam para fazerem no final da vida, se esquecem que há uma geração observando seus atos e suas vidas. Não esqueça, nós temos uma geração, pessoas ao nosso lado, a nossa família, a igreja, as pessoas ao nosso redor, estão vendo a nossa vida, estão observando tudo aquilo que nós fazemos. Não pensem
que só Deus está nos vendo. Nós vamos ver depois Amon, seu filho, que vai seguir seus passos. E o texto vai dizer que ele não se humilhou como seu pai. Ele seguiu os caminhos do pai, os erros do pai, os pecados do pai, mas não seguiu o arrependimento do pai. E é triste porque ele viu tudo que o pai fez e seguiu os erros dele e não o seu arrependimento no final da vida. Que triste, porque quando pensamos que a vida está desconectada do Deus que está observando, não só o que nós fazemos, mas também as intenções e os nossos pensamentos e o nosso próprio coração, nós podemos cair neste erro de que da minha vida cuido eu e que ninguém tem nada com isso, mas as pessoas podem estar seguindo os nossos passos e nós podemos levar muitos outros conosco, exatamente porque esquecemos que nós temos que ser luz e sal neste mundo, exemplo. Seguir a Cristo implica em fazer com que Cristo seja visto em cada um de nós. E quando nós queremos viver a vida da nossa maneira, estamos copiando Manassés e esquecendo que outras pessoas podem nos seguir de maneira errada. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a vida de Manassés seja esta referência para nós de que Deus faz aquilo que Ele disse na sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. Ele nos alerta, Ele nos disciplina, Ele com misericórdia atende às nossas súplicas e Ele espera ver uma mudança de vida em nós. Se Deus tem operado essa mudança vai acontecer. As obras que virão depois do arrependimento serão diferentes da velha vida. E assim nós então mostramos este agir de Deus em cada um de nós. E que Deus nos abençoe, amados e queridos que têm estudado a cada quarta-feira estes homens aqui no livro de Reis e Crônicas. Que Deus esteja cuidando de você. Que o Senhor continue te alertando. E que os alertas de Deus na sua palavra sejam momentos para você observar a si mesmo, examinar a si mesmo e perceber que precisa parar com as atitudes erradas, mudar o percurso, ou seja, a metanoia, né, a conversão, né, mudar, eu preciso parar com os meus erros, eu não posso prosseguir nessa vida errada, porque se eu continuar assim, Deus vai trazer a sua disciplina, e a disciplina de Deus é dura. A disciplina de Deus, a mão de Deus da disciplina é pesada. E não queira viver debaixo da mão pesada de Deus, mas debaixo da mão de graça e misericórdia do Senhor, que nos traz um coração novo, transformado. Manassés não precisava ter vivido aquela experiência na prisão, aquela humilhação, mas quando Deus quer nos transformar, Ele nos humilha, exatamente para que sejamos mais parecidos com seu Filho Jesus. Que Deus te abençoe e que este estudo tenha trazido a você também uma boa reflexão sobre a sua vida, sobre os seus pecados e a necessidade do genuíno e verdadeiro arrependimento que precisamos buscar. Vamos orar? Amado Pai, te agradecemos por esse estudo, te agradecemos pela tua palavra e que a vida de Manassés seja para nós um alerta, para que assim, ó Deus, muitos venham a observar, a examinar a si mesmos e buscar, ó Deus, em Ti, ó Deus, a transformação genuína. Muda, Senhor, e faz a Tua obra em cada coração, em nome de Cristo Jesus. Amém.